O termo detox refere-se a estratégias nutricionais ou dietas que auxiliam o corpo na eliminação de resíduos e de toxinas que foram provocadas muitas das vezes por má alimentação, estresse ou por bebidas alcoólicas. Mas será mesmo que o detox funciona? E se funciona, ele serve para todo mundo? Vem descobrir com a gente. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do NutriIndica, um podcast da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar, Nutricional e de Abastecimento da cidade de São Paulo. E eu sou o Gabriel Fernandes, assessor de comunicação da Secretaria. E hoje eu estou aqui com a nossa querida Laís Braga, a nossa nutricionista diocesana, tá? E para falar um pouquinho sobre a volta à rotina sem radicalismo. Fala, Laís, tudo bem? Como você tá hoje? Fala um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, sobre o que você vem vivenciando aí na sua profissão ao longo do tempo. Se apresenta, abre seu coração pra gente. Olá, Gabriel. Olá, pessoal. Meu nome é Laís. Eu sou mineira, eu venho de Minas Gerais. Eu nasci lá e vivi lá por muito tempo. E vim para São Paulo para fazer faculdade. Entrei aqui na faculdade de nutrição. Na Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, eu sempre, desde a formação, tive esse contato muito próximo com a saúde pública e foi algo que eu me apaixonei. Eu sempre acreditei que eu entrei no lugar certo, na faculdade certa para mim. Me formei recentemente, me formei em dezembro de 25 e agora estou como nutricionista da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento. Isso. E estou animada para a nossa conversa de hoje, também para continuar no trabalho como nutricionista da Cesana. Então vamos embora, Laís. É um prazer estar falando com você nesse momento, tá? Seja muito bem-vinda à nossa secretaria. Vamos mostrar para o público aí que realmente a segurança alimentar ela existe aqui em São Paulo, ela está presente no nosso dia a dia, as pessoas só precisam ter mais acesso e a gente está aqui com esse papel de passar informação, né? Então, Laís, a primeira pergunta que a gente tem aqui para você é quando a gente fala de detox, pós-festas, o que é mito e o que realmente faz sentido assim para o pessoal que, acabou o Natal, acabou o Ano Novo e quer voltar para a rotina, mas ainda assim janeiro é um pouco agitado, O pessoal não volta 100% de uma vez, Tem um determinado tempo até que realmente a pessoa vai lá e volta para o que ela já vinha vivendo antes de uma alimentação saudável, de uma rotina assim mais regrada. O que realmente é mito e o que faz sentido no detox pós-festas? Primeiramente, eu acho que eu diria que o próprio conceito de detox é um mito. Tá. Porque, realmente, alguns alimentos vão trazer toxinas para o nosso corpo. Mas a gente tem, por exemplo, um grande órgão que é o fígado, que é responsável por eliminar as toxinas do corpo. Sejam essas toxinas advindas de alimentos, de medicamentos ou de bebidas alcoólicas, por exemplo. E além disso, eu acho que é muito importante a gente trazer para a nossa conversa o conceito de que a nutrição, ela estuda o comer humano, E a ciência da nutrição, ela não se reduz à ideia de que o alimento é um nutriente, apenas um nutriente. Então, a alimentação, ela envolve outros fatores além do consumo de nutrientes. Ela envolve fatores sociais. O comer, muitas vezes, está acompanhado do estar na companhia de alguém. E, muitas vezes, o alimento também pode ser sinônimo de afeto, de carinho, de alegria, de comemoração. Então, eu acho que uma alimentação saudável, ela considera esse fator também. Ela considera o emocional, ela considera o carinho que vem do alimento, o prazer que vem do alimento. A gente não pode desconsiderar isso. Comer também é sentir prazer, pode ser. Sim. E aí, nesse sentido, eu não acredito que existam alimentos que são do mal, alimentos que são do bem, que exista uma rinha entre eles e que os alimentos do bem vão combater os alimentos do mal. Tá.
Então, eu acho que é basicamente isso, assim. Legal, Laís. Então, assim, por mais que a pessoa tenha exagerado aí no pós-festa, não tem essa de, pô, eu vou comer XYZ, que é o que vai combater, pô, que eu comi tanto de panetone, tanto de salpicão, tanto de salada de maionese o tempo inteiro, arroz, churrasco, lasanha. Geralmente o pessoal tem esse tipo de alimentação, né, na ceia e tal. Então não existe alimento algum que vai fazer o combate disso tudo de uma vez. Não tem. Não tem milagre De forma, pra isso. não tem milagre para isso. Acho que o ideal é voltar à rotina, aos hábitos, né? Aos hábitos alimentares, à rotina de horários da alimentação, rotina de movimentação do corpo, que é importante, beber água, Entendi. o básico. Então tá bom, se for pra pessoa voltar pra rotina dela ali, ela tem que realmente voltar com o pé no chão, atividade física novamente, vamos se hidratar um pouco mais e vamos voltar às regras na alimentação saudável, basicamente. Isso, exatamente. A água vai ajudar bastante a auxiliar o funcionamento do corpo mesmo, Geral, né? em geral, Sim. e a volta à rotina mesmo. Legal. O pessoal tem bastante dúvida também, Laís, sobre por que tentar compensar, tipo assim, com alguma restrição na alimentação pode dar ruim a longo prazo. Tipo assim, a pessoa pode ter algum tipo de complicação, não sei, você pode falar um pouco melhor sobre isso. Porque compensar com restrição, tipo assim, meio que severa, né? A pessoa, pô, tá com peso na consciência de ter comido muito, mano. Pô, comeu adoidado assim, ela quer eliminar tudo que ela vinha fazendo antes pra tentar seguir uma rotina assim com a cabeça no lugar. Porque isso não pode ser um benefício a longo prazo. Então, Gabriel, o nosso corpo, ele é complexo, bastante complexo. E dentro do nosso corpo, os nutrientes que vêm da nossa alimentação, eles se transformam. Então, quando a gente come, e aí a gente vai digerir o alimento, vai absorver os nutrientes que estão presentes nesse alimento, esses nutrientes não vão ficar lá dentro do nosso corpo do mesmo jeito que a gente absorveu eles. Eles vão passar por diversos processos metabólicos e vão se transformar. E aí, o nosso corpo está em constante atividade. Então, ele também vai precisar desses nutrientes para fazer manutenção dos processos fisiológicos, como, por exemplo, batimento do coração, respiração, dentre outros. E também para renovação celular. Então, a todo tempo, no nosso organismo, está acontecendo renovação celular. Algumas células morrem, outras são produzidas. E para produzir essas novas células, a gente precisa de nutrientes, que vão, ser ali as estruturas dessas células. Mas se o corpo não está demandando esses nutrientes, a gente consumiu mais do que o corpo está precisando naquele momento, portanto, a gente não utiliza esses nutrientes. No caso de macronutrientes como os carboidratos e os lipídios, eles vão se transformar em reservas energéticas. Já as proteínas, elas são um caso até um pouco mais interessante à parte, porque quando a gente não precisa das proteínas, elas se transformam também em reserva energética. Então, uma parte das proteínas vira reserva energética e a outra parte a gente descarta pelo xixi. Então, não existe como a gente fazer um estoque de proteína, assim, uma reserva de proteína. O que a gente tem são as nossas células, os nossos músculos, mas não existe essa reserva. E aí, quando a gente come bastante, aí comeu mais do que precisava ali no momento, né, do que o corpo demandava, e são produzidas todas essas reservas, depois de um tempo, a gente fica sem comer, e aí a gente vai sentir fome de novo. Normal do corpo. Comum. Vão continuar acontecendo esses processos, então novos nutrientes vão ser necessários, e aí o nosso corpo vai mandar comando pra gente comer e saciar a nossa fome. Se a gente não faz isso com restrições alimentares,
a tendência é que a fome aumente ainda mais. Ou então, por exemplo, se as restrições são de determinada classe de alimentos, por exemplo, talvez falte essa determinada classe para manutenção celular, para manutenção do corpo. E aí, para utilizar aquela reserva que eu comentei agora há pouco, não é tão simples e trivial. Não é... A gente não pega lá o que está precisando imediatamente. É todo um processo complexo. E isso não vai eliminar a nossa fome, nem a necessidade de novos nutrientes, porque não são todos os nutrientes que a gente precisa que vão estar ali na reserva. Outros a gente vai precisar realmente adquirir através da alimentação. E aí é muito, muito complexo quando as pessoas sentem culpa por comer e entram nesse ciclo de fazer restrições, e aí faz a restrição, sente fome. Tenta compensar, não comendo, ou às vezes até praticando mais exercício físico. Isso vai aumentar o quê? A fome. E aí isso pode levar a uma sensação de perda de controle às vezes, porque os impulsos para saciar a fome, os impulsos por comer também vão ser maiores. E isso é um processo normal, fisiológico mesmo. Se a gente tenta não atender esse pedido do nosso corpo, coisas confusas vão acontecer. Então, o corpo não vai entender, ele vai mandar mais sinal de fome, e aí entra um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso e que às vezes está carregado também de muito sofrimento, né? Porque essa culpa por comer, a restrição que aumenta a fome, que aí aumenta a culpa de volta, tá tudo relacionado à angústia, sentimento de angústia, de falta de controle, às vezes tristeza. E sofrer não é uma coisa que a gente quer, né? Ah, não, a gente não gosta de sofrer, Laís. A gente gosta, né, de coisa boa, a gente gosta de comer bem, mas não adianta também a gente ir com emoção e com sede ao pote e acabar extrapolando também, né? E tentar compensar ou parando de comer ou comendo em excesso, por exemplo, proteína, que você diz que não precisa comer tanta proteína assim, porque realmente ela é, como eu posso dizer, ela é descartada mais rápido que o carboidrato, que no caso ele seria absorvido ali, regenerado com energia positiva para o nosso corpo, no caso, certo? Certo. É meio complexo, porque o carboidrato, ele vai virar reserva, pode ser uma reserva de glicogênio, por exemplo, que aí os nossos músculos vão utilizar esse glicogênio pra gente se locomover. Tá. Ou então pode virar uma reserva de lipídios também, né? Pode virar gordura. Então, Em alguns casos já é prejudicial. a gordura já é prejudicial, exatamente. Então fica a dica aí, pessoal, não adianta você compensar, tá? Vamos comer com consciência, independente aí do momento que você tá vivendo. Pega a dica da Nutri, que ela tá aqui essencialmente e necessariamente para direcionar a gente da melhor forma, tá? Laís, a gente queria também saber um pouco mais sobre quais sinais que a pessoa apresenta, né, quando ela entrou em uma restrição alimentar exagerada, seja um sinal físico ou emocional. Você consegue caracterizar pra gente quais seriam esses sinais que a pessoa apresenta? Sim, é muito comum, após uma restrição exagerada, alguns sintomas como cansaço, prostração, desânimo. E esses sintomas geralmente são físicos, né? O cansaço, a prostração, mas eles também podem ser emocionais, então também pode ter um aumento da angústia, da insatisfação, da tristeza. Então, sentiu esse cansaço? Pode ser por conta da restrição alimentar, o desânimo. Entendi. Aí você teria um conselho para essa pessoa que entrou numa restrição rigorosa, exagerada, para que ela apresentou esses sinais e não tá sabendo discernir, né, se realmente isso é comum, se ela já passava por isso antes ou não? O que você tem a indicar aí para essa pessoa que ela colocou na cabeça dela que a restrição exagerada é o ponto?
Eu acho que a primeira coisa que eu diria, se a pessoa que você conhece, você tá em grande sofrimento por conta da alimentação, eu primeiramente diria para buscar ajuda de profissionais da saúde, seja de nutricionista, seja de educadores físicos, médicos, entre outros profissionais. Se a pessoa for à UBS buscando ajuda, ela pode conversar com variados profissionais e eu acho que a maioria vai ter condições de dar algumas orientações para essa pessoa. Mas além disso, eu acho que também existem algumas coisas que eu posso falar que de repente podem acalmar o coração dessas pessoas também, né? Então eu diria para tentar fazer as pazes com a alimentação, lembrar que não existe um alimento mau, um alimento bom, que eles não estão ali numa competição, não estão, né, numa briga, que uma vida saudável e que inclua então bem-estar físico, emocional, mental, social, vai incluir tanto uma alimentação mais rotineira, mais regrada, que preferencialmente deve ser mais saudável, com inclusão de alimentos em maior quantidade, minimamente processados em natura e evitando os ultraprocessados. Importantíssimo evitar os ultraprocessados. Sim. Mas também é importante, também é saudável ter os momentos em que a alimentação ela vai ser um fator social, de encontro com pessoas queridas, de celebração de alguma coisa importante. Isso também é saudável, faz parte de uma vida saudável. Então eu acho que quando a gente lembra disso, que o comer social, às vezes até o comer emocional, em certa escala, né, também é saudável, eu acho que isso tranquiliza um pouco a gente, né? Então, não tem por que sentir culpa, porque não tá errado. Tá certo, show. Aí a gente já puxa esse gancho, né, de uma alimentação saudável, né, de uma rotina aí mais... Sem alimentos tanto ultraprocessados, sem alimentos muito artificial, sem essa coisa toda que é mais trabalhada industrialmente, né? Você consegue explicar de uma forma rápida, assim, como montar um prato equilibrado, um prato simples, sem aquela coisa de ter obrigatoriamente de pesar a comida, sem um terrorismo nutricional, aquela coisa mais... Sabe, o básico que funciona, porque a gente sabe, né, Laís, que pô, a gente não precisa elaborar tanto um prato para que ele esteja ali dentro dos conformes, dentro do que é realmente necessário para o nosso consumo diário, né? Tem uma certa quantidade de calorias, óbvio, que a gente tem que consumir, né, para que a gente não se sinta fraco e tal, mas não é necessário, assim, a gente trabalhar uma ideia mirabolante de refeição. Qual seria essa refeição, assim, para a pessoa poder seguir sem peso na consciência? O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento, né, nacional que é referência internacionalmente, diz que nós devemos priorizar os alimentos in natura e minimamente processados e evitar os ultraprocessados. Eu acho que essa é uma dica bem básica, bem fácil da gente lembrar, guardar e seguir. Certo. E aí tem os minimamente processados in natura, mas a gente também pode consumir preparações alimentares que vão utilizar esses alimentos junto de outros ingredientes culinários. A gente também pode consumir numa escala um pouco menor os alimentos processados, que vão passar por um processo, de repente, de fermentação. Então, tudo pode fazer parte. O que a gente deve sempre lembrar é de evitar os ultraprocessados. E aí, pensando num prato, a gente pode imaginar um prato redondo e dividir ele em duas metades. Boa. Então, numa metade, a gente vai colocar uma porção de cereais, uma porção de leguminosas e se a pessoa consumir
alimentos de origem animal, ela pode inserir também uma pequena porção de carne, seja ela carne bovina, frango, peixe, ou até mesmo ovo, né? Também Isso pra pode uma inserir. refeição principal, assim. Isso, né? isso. Beleza. E na outra metade do prato, a gente vai colocar, idealmente, uma salada. E aí essa salada deve ser uma combinação de salada crua e salada cozida. Então, folhas, legumes, crus e cozidos. E o quanto mais colorido, melhor. Show. Muito bom, muito bom. Eu não sei se a maioria sabe, né? Mas você, mais que ninguém sabe, que existem algumas regras para montar um prato realmente equilibrado ao longo do dia. Mas essas regras aí, elas não são, como eu posso dizer, elas não são fáceis de lembrar. Se a pessoa realmente tiver essa dificuldade para montar um prato específico assim ao longo do dia e só lembrar de uma regra, qual seria essa regra para poder montar esse prato? Tipo, tem algo assim específico que não pode faltar no nosso dia a dia para manter as energias assim e a gente não sente aquela sensação de fraqueza ou de necessidade mais de comer? Teria esse alimento específico? Um alimento específico, não. Não existe nada que a gente possa nomear como coringa ou como um alimento milagroso. Mas se for para montar um prato de uma refeição principal, eu diria que algo para não esquecer é pensar em deixar ele o mais colorido possível. Tá. Porque as diferentes cores vão significar que esse prato tem variedade de alimentos. E uma variedade de alimentos muitas vezes está associado a classes de alimentos diferentes. E classes essas que possuem características nutricionais diferentes e nutrientes diferentes. Então, quanto mais variedade presente ali no nosso prato, mais nutrientes diferentes a gente vai ter e mais saudável, né, o nosso corpo vai ficar, porque mais nutrido ele vai ficar também. Show, show. Tem muitas pessoas também, Laís, que tem aquela mania, um saco de mania que é beliscar. A pessoa, putz, acabou de fazer uma refeição, mas ela tem que beliscar alguma coisa para ela se sentir bem. Você acha que essa mania de beliscar, ela se dá por qual motivo? Muitas vezes, essa mania de beliscar vem de alimentações insuficientes, refeições insuficientes, que vão trazer fome. Ou, então, não só insuficiente, né? Pode ser realmente uma questão de insuficiência, de repente faltou ali um nutriente específico, como uma proteína, mas também pode ser uma outra questão e aí está muito relacionado aos ultraprocessados. Ultraprocessados são caracterizados muitas vezes por apresentarem uma grande quantidade de calorias numa porção pequena. Então, o nosso organismo vai ter uma certa dificuldade em visualizar aquela quantidade pequena e associar ao tanto de calorias que ele tem. E aí, Isso em questão aos nutrientes que o ultraprocessado pode alimentar o nosso corpo também? Sim, de certa forma, sim. Tipo, meio que o corpo não consegue reconhecer, apesar de ser uma proteína, assim, se o ultraprocessado for uma proteína e não tiver a quantidade de nutrientes o suficiente, o nosso corpo acaba não entendendo que aquilo veio para fazer um bem, no caso, e acaba transformando em algo ruim pro nosso corpo. Acho que não, acho que na verdade, assim, os ultraprocessados, geralmente eles vão ser mais ricos em carboidratos e lipídios. Tá. É comum que sejam mais ricos nesses dois macronutrientes. Só que é uma grande quantidade de calorias numa porção pequena. E aí o que acontece é que acontece um boom de calorias e a gente sente fome rápido, porque aquela quantidade
não foi processada como tudo aquilo de calorias que tinha, entendeu agora? Assim, agora fez mais sentido pra mim, ficou fresco na memória, pô. Continua. Então, eu acho que o ideal para evitar o beliscar é preferir alimentos in natura ou minimamente processados. Às vezes os processados vão bem também, mas evitar os ultraprocessados, que vão ter essa densidade calórica muito grande. E aí essa densidade calórica que é o que vai confundir a gente. A gente não vai associar que aquela pequena porçãozinha tem tudo aquilo de energia. E aí, então, é importante a gente associar os diferentes macronutrientes mesmo. Pensar que uma refeição, idealmente, ela tem que incluir tanto carboidratos, quanto proteínas, quanto lipídios e as fibras também. Então, se for uma refeição principal, é aquela coisa, um cereal, como o arroz, uma leguminosa, como o feijão. Se a pessoa for onívora e consumir produtos de origem animal, uma porção de carne ou mesmo o ovo também ela pode inserir, mais a salada, né? Isso pensando um prato principal, né? Uma refeição principal. Mas se for um lanchinho, a gente pode pensar de uma diferente forma. Então, os cereais a gente pode consumir ali no formato de um pão, de uma torrada, ou então de uma granola, uma aveia. Já as proteínas, no caso de pessoas que consomem produtos de origem animal, pode ser um iogurte, pode ser um pedaço de queijo, pode ser leite também. Mas se ela não consumir alimentos de origem animal, pode ser uma pastinha de leguminosas. Aquele hummus, que é a pastinha do grão de bico. Dá para fazer pastinha com várias leguminosas diferentes. Dá para fazer pastinha de feijão branco, de feijão fradinho. E essas pastinhas a gente pode passar numa torradinha, passar num pãozinho também. Vão complementar a refeição. Já evita que a pessoa ali tenha aquela compulsividade de ter que beliscar, né? Exato, A exatamente. pessoa, apesar de ainda assim estar com vontade de comer algo, porque, vamos supor, às vezes ela pode estar passando ali por um momento de mudança de dieta, né? Dependendo do objetivo dela, no caso. E aí ela fez a refeição principal e mesmo assim ela tá com fome. Ao invés dela pegar aquele chocolate que tá mais fácil, aquele doce, super doce, completamente feito de açúcar, ao invés dela fazer isso, ela pode ali comer algo que vai substituir essa vontade incessante de comer algo só por beliscar e ainda assim ter uma alimentação saudável, né? Sim, exatamente. Que se enquadra dentro de um escopo de refeições saudáveis ao longo do dia, que a gente pode estar evitando nessa questão de beliscar. Sim, vai saciar a fome, Show. vai entregar nutrientes ali pro seu corpinho e é isso. Então substitui aquele chocolatinho ou aquela balinha por uma fruta, mais um pãozinho com uma pastinha, um patezinho. E o pessoal que é fissurado em doce, você tem uma dica aí pra compartilhar com nossos amigos espectadores que estão nos assistindo nesse momento e sempre que almoça quer comer um docinho, ou 1 hora depois, 2 horas depois, você teria uma indicação de algo assim que não vai fugir tanto do saudável? Tem fresco na mente? É uma pergunta um pouquinho complexa. Tá. Porque parece que não é, né? Mas é um pouquinho. Porque não existe uma fórmula mágica pra ninguém. Eu acho que isso vai depender muito mesmo da pessoa, dos gostos da pessoa, das preferências, do que ela tem disponível também e de fácil acesso, né? Pra se alimentar. Mas eu diria que para evitar a vontade do doce e do beliscar, né, um docinho depois ali do almoço, eu acho que invista em consumir um almoço em quantidade suficiente e com uma boa variedade de alimentos mesmo. Porque às vezes essa fome que dá um pouquinho depois é uma fome real, porque não comeu tudo aquilo que precisava. E aí, acho que é muito importante a gente não deixar de escanteio as fibras, né? Porque
elas vão ajudar a fazer com que a digestão seja mais lenta. Então, Legal. quando a digestão ela é mais lenta, não tem os picos e também não tem o esvaziamento do estômago, do intestino tão rápido. E aí isso ajuda a ter uma saciedade prolongada. A pessoa demora a ter mais fome, né? Eles demoram a ter mais fome. Legal, Laís. Muito bom, muito obrigado por suas dicas até aqui. Agora vamos partir por um ponto mais sério, vamos se dizer assim. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o porquê a alimentação adequada, Laís. E a alimentação saudável é um direito, tá? E não só uma força de vontade, vamos se dizer assim. Você pode explicar pra gente um pouco mais sobre isso? A alimentação é fundamental para manter o corpo em bom funcionamento. Para a gente ter saúde e para a gente continuar existindo. Então, é fundamental que ela seja vista como um direito e que o acesso à alimentação seja visto como um direito a ser garantido para as pessoas. É sobre dar possibilidade e condições à existência humana, à nossa vida. Uma pessoa que tem uma boa alimentação, uma refeição digna e de qualidade diariamente, ela tem disposição para produzir melhor, para lidar em sociedade melhor, em conseguir trabalhar o seu eu em diversos aspectos melhor devido a uma alimentação digna e de qualidade. Com certeza absoluta. Então, por mais que ela tenha na cabeça dela que ela precisa comer, é uma necessidade que se dá não por realmente ser uma necessidade, mas porque ela deve. É porque ela tem o direito de ter uma refeição digna diariamente. Porque senão ela vai ficar mal. Com certeza. A falta de uma alimentação adequada, uma situação de insegurança alimentar, vai ser caracterizada por falta de nutrientes, né, no nosso organismo, e isso vai afetar todo o seu funcionamento também. Isso influencia no metabolismo, nos hormônios, isso pode influenciar em saúde mental. Então, deficiências nutricionais podem levar a quadros de prostração, de cansaço, e que muitas vezes também estão associados a uma tristeza, a uma insatisfação. Se a gente está cansado e prostrado e não consegue fazer o que a gente deseja fazer, o que precisa fazer, é muito comum que venha a insatisfação também, ou que venha uma preocupação associada a isso. Então, isso é um dos caminhos pelos quais a alimentação se faz extremamente necessária, importante e um direito humano. E além disso, até pensando em aspectos fisiológicos mais relacionados a algumas doenças mesmo. Então, a pessoa pode perder músculo e isso está relacionado a algumas doenças, como, por exemplo, raquitismo, caquexia. E no caso de pessoas com mais idade, ou pessoas adultas também, pode estar relacionado com a sarcopenia, que é uma outra doença relacionada à funcionalidade do músculo. Parêntese aqui só para explicar. Show. A sarcopenia é quando o músculo ele não consegue se contrair da maneira que se contrairia normalmente. Então ele perde a capacidade de fazer força. E nisso a pessoa pode perder a capacidade de andar. Em casos mais graves pode afetar, em casos muito graves pode afetar até mesmo a respiração dessa pessoa. Tá certo, mulher. Mas então, nisso acho que a gente já consegue ter uma noção do quanto a alimentação é importante, né? Alimentação adequada, saudável. Isso só se dá com a ausência da alimentação saudável e adequada pro nosso próximo, né? Exato, com certeza. Então vamos, pessoal, conscientizar, vamos comer bonitinho, vamos estar frequentando nossos programas, Rede Cozinha Escola, Rede Cozinha Cidadã. Se você não sabe onde tem o mais próximo a você,
busca informação, busca pesquisar sobre, pergunta para alguém que você imagina que possa ter esse contato. Continue nos acompanhando nas redes sociais, que em breve tem mais novidades, tá? Partindo desse ponto da importância, né, de uma alimentação adequada e saudável, Nutri-Laís, como a política pública pode ajudar a tornar escolhas saudáveis e realmente possíveis? Vamos lá. As práticas alimentares, o comer, ele envolve diversos fatores, que vão desde a produção dos alimentos até o descarte. As políticas públicas, portanto, elas podem atuar em todo esse processo, desde a produção dos alimentos até o descarte. É importante que existam políticas públicas relacionadas à garantia da produção de alimentos, a garantia de uma produção suficiente, de uma produção sustentável, de uma produção que também consiga suprir as demandas, né? E além disso, é importante que existam políticas públicas de abastecimento. Então, como que esses alimentos que são produzidos vão chegar a quem precisa? Então, essa área é uma outra área em que as políticas públicas podem atuar. Além disso, é importante que existam políticas públicas que facilitem o acesso de quem precisa aos alimentos que ela precisa. E aí são as políticas de acesso. Além disso, tem as políticas de garantia de que a pessoa tenha uma boa saúde nutricional. E para isso, a gente pode pensar também numa gama de políticas públicas relacionadas ao cuidado nutricional. Então, é importante e necessário que exista acolhimento e apoio à população em UBSs, em redes de atenção à saúde, porque é preciso que exista também orientação nutricional. Existem os casos em que as pessoas possuem restrições alimentares ou possuem demandas específicas, necessidades específicas, e aí essas pessoas vão precisar de um acompanhamento específico. Mas também é preciso que existam políticas públicas que vão facilitar que a pessoa consiga comprar os alimentos. Então a gente tem que imaginar que a gente vive numa sociedade em que estamos num modelo socioeconômico específico e a gente acessa os alimentos através da compra, muitas vezes. Então é preciso identificar se todo mundo da população está conseguindo comprar esses alimentos. Se tem dinheiro, se tem renda suficiente para comprar esses alimentos. E no caso da falta de renda, é importante que existam também as políticas de transferência de renda. E aí a gente pode falar sobre o CAD único. Então, pessoas cadastradas no CAD único vão conseguir receber uma renda. E aí aqui eu já faço o link com outro programa que temos na Prefeitura de São Paulo, que é o Armazém Solidário. Então, pessoas que são cadastradas no CAD único podem acessar os armazéns solidários distribuídos pela cidade e fazer a compra de produtos alimentícios e também produtos de limpeza num preço mais em conta, mais acessível, mais barato. Os armazéns solidários, eles trabalham com a oferta de produtos no mínimo 30% mais baratos. E é importante que nesses mercados, no armazém solidário, seja ofertado não só alimentos como os produtos de limpeza também, porque o dinheiro que a pessoa utiliza para comprar alimento, o dinheiro que utiliza para comprar produto de limpeza é o mesmo, vem do mesmo lugar. Claro. Então, se ela economiza no produto de limpeza, consequentemente, ela vai ter mais dinheiro para comprar o alimento, por exemplo. E os nossos armazéns são também uma proposta, é um programa muito, muito interessante e muito legal, porque também trabalha com a oferta de alimentos saudáveis. Então, a gente também faz todo um processo de curadoria dos produtos que vão ser ofertados, né? Para evitar que sejam ofertados ali os ultraprocessados.
Então, nesse sentido, a gente começa a entrar também num outro tipo de política pública, que é a política pública de proteção social. Então, a gente também tem que proteger a nossa população, as nossas pessoas, de propagandas e também produtos alimentícios que não são do bem, né? Assim, não vão fazer bem. Sim. E que muitas vezes são bombardeados de publicidade, às vezes também são baratos e em alguns lugares de fácil acesso. Então também tem que existir uma política de proteção, né? Para que as pessoas não sejam expostas somente a esses alimentos que não são tão bons. Precisa existir as políticas que vão auxiliar a pessoa a encontrar alimentos saudáveis. E também, nesse aspecto, nesse ponto, eu dou como exemplo as feiras livres de São Paulo. Claro, importantíssimas no nosso cotidiano, né? Que são milhares? Tem diversas. Milhões ou milhares? Milhares. Eu tava pensando sobre isso. São milhares de feiras distribuídas pela cidade de São Paulo, que acontecem durante a semana também. Tem aquelas que acontecem aos finais de semana, que acontecem em período diurno, que acontecem em período noturno. E as feiras são uma dica muito bacana. Elas são necessárias, né? Pro pessoal que vive na periferia, não só na periferia, mas em todos os locais, porque dá acesso a frutas, verduras de qualidade. A mesma fruta e verdura que você encontraria no Mercado X, você vai encontrar seja na Feira Livre, que tá ali próximo à nossa casa geralmente, ou em si, até no Armazém Solidário. Batendo nesse ponto do Armazém Solidário, então você acha que o Armazém Solidário ele é necessário para a pessoa que realmente tem uma baixa renda, a pessoa que realmente ela vive em vulnerabilidade, então ele tem um diferencial para essa pessoa ter acesso à alimentação de qualidade também, Laís? Com certeza. Porque o Armazém Solidário, ele também vai estimular a pessoa a ter autonomia. A pessoa vai ao armazém e ela pode escolher o que ela quer comprar. O que ela vai levar para casa, o que ela vai ingerir, né? O que ela vai preparar ali para... E o melhor, exatamente o que ela conseguiria encontrar em qualquer outro mercado, ela consegue encontrar no Armazém Solidário. E o melhor, com desconto, pessoal. Vamos apostar no Armazém Solidário, né? Com certeza. Laís, muito boas suas questões. A gente fica lisonjeado com todas as suas dicas e todas as suas direções, né? Referente aí uma boa alimentação e que isso de detox não tem nada a ver. Isso daí, detox não existe. A pessoa não vai ter um suco milagroso, não vai ter uma poção mágica ali que vai voltar ela até a mesma rotina que ela tinha antes, de festa, de agitação, de rotina conturbada. Não tem isso também, né? E para fechar, Laís, quais são as 3 atitudes e possíveis para uma volta à rotina saudável sem radicalismo? 3 atitudes. 3 atitudes. Eu resumiria em prática de exercícios físicos, consumo de água, então beber bastante água e rotina alimentar. Eu diria para organizar a alimentação em horários específicos. Sim. Porque sabendo que a gente vai ter um momento específico para se alimentar, a gente já tem essa segurança. Dali a pouco eu vou poder matar minha fome. Então é mais fácil de manejar a nossa fome e, inclusive, de manejar as nossas escolhas, né? Eu acho que com planejamento é mais fácil a gente também planejar o que a gente quer comer e como que a gente vai comer. Laís, muito obrigado, tá? Por todas as suas palavras, por todo o seu direcionamento e por ter sanado as nossas dúvidas. Acredito que o pessoal que está nos assistindo também tem muitas dessas dúvidas que eu tirei aqui contigo. Tinha várias perguntas aqui, algumas delas você respondeu linkando uma na outra. Achei isso perfeito, tá? Você teria alguma consideração final para poder falar para o nosso público, para poder frisar aí a sua trajetória até aqui?
Eu acho que eu teria algumas palavrinhas para direcionar o público mesmo. Vambora. Eu fiquei pensando que é muito também comum as pessoas, devido às suas rotinas, e às suas vidas, muitas vezes se depararem com situações em que elas se veem impossibilitadas de fazerem escolhas, de escolher o que vão comer, de escolher o que vão preparar. Às vezes elas não têm nem tempo para preparar os alimentos, para cozinhar, né? E nessas situações eu diria para o público conhecer e buscar saber melhor sobre os programas da prefeitura. A gente citou alguns, mas existem outros também. Existe o Cidade Solidária, que é responsável pela distribuição de cestas básicas. Aí pro pessoal que também não tem condição de ir sequer no armazém também, que é um dos nossos programas, o Cidade Solidária atua da melhor forma também para você ter alimentos dignos na sua casa e o melhor de tudo, sem custo algum, tá? Sim, e também temos outros programas como o Rede Cozinha Escola e também restaurantes populares, porque nesses locais a pessoa vai conseguir acessar o alimento já pronto para consumo, para fazer a refeição e vai se alimentar. A gente faz todo um trabalho no Rede Cozinha Escola, por exemplo, de preparo e monitoramento do cardápio. Então, são cardápios que são montados pela equipe de nutrição e que seguem todas as diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira e que são montados de modo a pensar em serem os mais saudáveis possíveis e suprir as demandas biológicas das pessoas também. Além de pensarmos também em fazer preparações que sejam saborosas, que sejam gostosas e prazerosas. Pô, modéstia à parte, eu fico muito satisfeito quando eu busco algum programa, além de conhecer e produzir um conteúdo e saber que a comida, pessoal, é de qualidade, não tem igual. É como aquela comidinha da sua mamãe que é feita em casa, que você sabe que tem aquele tempero único. Essas mulheres têm papel ideal em fazer um planejamento completo para sua semana, tá bom? E que você pode ter acesso no Rede Cozinha Escola, no Rede Cozinha Cidadã e também buscando informações sobre como você participar aí do Cidade Solidária e também ter acesso ao Armazém Solidário. Não são esses só os programas que a gente atua, tem muito mais, busca saber no nosso site, tá? Laís, você quer divulgar sua rede social para o pessoal ficar mais por dentro, te conhecer um pouco mais? Alguém que quiser tirar alguma dúvida particular contigo, quer falar o seu arroba pessoal? @Laís, escrito com 2 As, _Braga. Show, a gente vai deixar aí logo menos pra você também. Me siga na minha rede social também, é @zerobinga, não pergunte por quê. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, desse episódio. Continue nos acompanhando nas redes sociais, acompanhem também os próximos episódios que sairão no nosso canal no YouTube, aqui de Cesana, tá bom? Siga a gente nas redes sociais também, Segurança Alimentar SP, tá bom? No Instagram e no TikTok. E fique por dentro dos próximos conteúdos que em breve sairão. Laís, foi um prazer falar contigo, tá bom? Espero que a gente possa ter mais episódios aí para dividir uma ideia legal novamente. Com certeza, foi um prazer igualmente. Valeu. Possamos conversar bastante ainda. Pega a dica da Nutri Indica. Tamo junto, pessoal. Até mais.